Então, nós temos alguns métodos de aplicação. São duas formas de se aplicar. Nós temos o uso externo e o uso interno. O uso externo está relacionado à questão de magnetismo local. Você pode aplicar de forma geral ou local. Da forma que eu estou mostrando com o magnetinho aqui, você vai fazer uma aplicação local para acelerar os processos de inibição de trigger points, entre outros tecidos, principalmente dor de trigger, ok? E a aplicação geral já seria como se você, tipo, comprar uma manta magnética, um colchão magnético, né? E aí você já tem uma polarização diferente que vai inibir o corpo todo. Tem pessoas, vocês já viram quanto custa um colchão magnético? Vocês já viram isso? 18 mil reais, 30 mil reais. Tem gente que compra e ama de paixão, e tem gente que fala, meu Deus do céu, isso aí não serve para mim. Não é legal, não gostei, gastei dinheiro fora. Então, por que tem pessoas que amam aquilo, como faz aquele investimento e indica para Deus e todo mundo, e tem pessoas que compram e se sentem enganados? Por que você acha que isso acontece? Por quê? Porque são os desconfortos e os desequilíbrios são de causas diversas. Então, nós sabemos que nós somos seres humanos multifatoriais. E quando o desequilíbrio não está relacionado à polarização que ocorre e às inversões de cargas, né, do positivo e negativo, que nós vamos falar sobre efeito magnético, você não vai ter efeito. Então, para quem tem um desequilíbrio magnetismo geral, vai ter um bom resultado. Para quem não tem esse efeito, obviamente não vai fluir, tá? Então tá pintado até aqui o nosso de amarelo, nesse modelinho aqui de explicação, pois que é o foco da nossa aula aqui, que eu tirei, para falar sobre aplicações de trigger points e dores de sensibilização local. Então, dores referidas pontuais, magneto é uma ferramenta muito legal para desensibilizar a dor. Sabe aquele trigger point que já liberou, trabalhou a DSR, trabalhou esse sistema, mas ele continua sensível? Você pode colocar o magneto para fazer um efeito terapêutico de relaxamento. Aí você pede para o paciente guardar o magneto, pois ele o resto da vida, ok? Perfeito. Então, e temos o uso interno. O uso interno é com líquidos de água imantada. Então, a imantação de água faz um processo muito legal na água, que realmente vocês vão ver o que é os cluster, o que acontece com todo o H2O, dois hidrogênios com oxigênio da molécula, e o cluster é como se fossem as impurezas no H2O. Duas moléculas de hidrogênio com uma molécula de oxigênio, e ela fica uma água mais rugosa, mais espessa, e com maior dificuldade de absorção. Então, o processo de imantação da água, a primeira coisa que é sensacional é que a água fica muito mais cristalina e ela perde os seus clusters. Então, ela fica uma água brilhosa, viva e 90% com menor peso, menor volume. Então, quando você toma essa água, vocês vão ver aqui que eu estou com o imantador aqui, vocês vão ver o copinho, a cor da água aí que fica, e como ela fica uma água mais leve, e como ela melhora muito a diurese, e o estímulo e desenvolvimento e bem-estar para o corpo como um todo. Beleza? Então, a água imantada, ela vai deixar você com as suas funções muito mais com facilidades e que literalmente com uma nutrição significativa. Fazendo uma crítica bem construtiva, a água que nós bebemos, se vem da torneira, ela tem flúor, ela tem cloro. Cara, não tem coisa mais cancerígena que flúor e cloro na água. Esse aditivo é péssimo, tá? Então, assim, por isso que é interessante pelo menos filtrar, tá ok? A água mineral é ótima, desde que esteja uma mina de excelência. Mas ela ser transportada em galões de plástico tem um problema muito sério. Qual que é o maior problema sério? Não pode ficar em alta temperatura ao sol. O plástico ele faz ter muito cluster na água, ou seja, faz com que essas moléculas perdam a oxigenação, na verdade, e fica uma água mais sem qualidade. Então, aí você vê como que transporta no Brasil e no mundo essas águas. É feito em caminhão aberto com o sol estourando. Então, a qualidade da água é péssima, tá? Essa é a verdade. E quando você está cheio de clusters na água, essas moléculas ficam muito aumentadas e a absorção dos eletrólitos das águas, de todos os minerais das águas, o oxigênio, o nitrogênio e tudo mais da água acaba ficando mais difícil para o corpo. Então, você acaba tendo bem menos hidratação do corpo.
tá? Isso é sumarizado pela evidência científica. Por isso que a NASA colocava para todos os astronautas fazer imantação de água, para senão não sobe para o espaço, tá ok? Perfeito. Temos a aplicação de alguns métodos, tá? Aplicação geral, estimula-se o corpo como um todo, mesmo como um todo, justificando até mesmo teorias da medicina tradicional chinesa que utilizam os meridianos. Então, tem teorias na aplicação geral que quando você está polarizando o corpo como um todo, você melhora toda a cadeia sináptica, neural, toda a parte energética do corpo. Então, é uma teoria que é onde eu entro pouco, porque eu não sou acupunturista, eu não tenho formação de MTC, medicina tradicional chinesa, então, mas até onde que nós temos de conhecimento que facilita esses processos também, tá ok? Quem nunca recebeu uma sessão de acupuntura, eu indico você receber, pois você vai ver o tanto que estimula a reparação e relaxamento do corpo, é uma coisa fantástica. Eu falo por isso que eu já presenciei, a minha primeira sessão que eu recebi de acupuntura foi em Londrina, junto com o Rodolfo, que foi outro cara que estudou também com a gente, naturopatia, microfisioterapia, e ele era acupunturista. Eu fiz ele ser osteopata, fazia formação de osteopatia, e hoje ele está muito bem. E ele falou, Fábio, vamos aplicar em você? E ele aplicou em mim, né, lá no hotel. Nossa, eu falei, cara, que negócio louco, como eu fiquei gostoso. Ele falou, para você ver. Então, essas partes, tudo é conhecimento e entendendo que nós somos seres multifatoriais. Feliz é quem domina melhor essa esfera de forma integrada, ok? Então, o tratamento bipolar com magneto de 2.000 Gauss ou superior vai ter uma intensidade muito forte. Então, assim, do meu ponto de vista, tem pessoas que você colocando um estímulo maior de magneto, o corpo ativa esse sistema, e tem pessoas que não. E os bloqueios dessa parte energética do corpo tem vários fatores psicossomáticos, fatores de inteligência emocional, fatores bioquímicos, são vários fatores que influenciam. Então, por isso acaba acontecendo, as pessoas comprando colchão, etc., uns amando e outros revoltados porque jogou dinheiro fora, porque tem pessoas com dor nas costas por problema de eletromagnetismo, e tem pessoas meridianos, e tem pessoas com dor nas costas, problema mecânico. Então, se você não tiver esse alinhamento de raciocínio diagnóstico diferenciado, como você vai conseguir ajudar a pessoa? Essa é a diferença de um vendedor de colchão e de um profissional. E eu não estou falando de você ser vendedor de colchão, porque eu não sou, tá bom? Nada contra quem é também, mas não é a ideia, estou dando um exemplo. E aí temos a aplicação local, que é o exemplo que eu já estou mencionando com a particularidade do magneto. Aplica-se o magneto numa área desejada. O tratamento é unipolar, ou seja, você já entendeu que tem o positivo e o negativo, né? E você vai estar utilizando mais o estímulo negativo, que é o polo norte, tá ok? Que vai atuar sobre essa área desejada. E nesse tratamento unipolar, pelo polo, né? O polo norte, você vai utilizar magneto de 250 até 2.000 Gauss, geralmente é de 550, de 500 a 550, então já anota que é o que você vai utilizar, para estimular inibição daquele sistema, ok? Perfeito. Então, por isso que aqui é laranja e aqui é laranja. Então, tá todo mundo na mesma cor, para onde você vai estar desenvolvendo esse processo terapêutico de auxílio do seu tratamento. Um algo a mais. Então, eu sempre falo assim, o que você tem de diferenciação na sua clínica? Eu faço liberação, faço isso, faço aquilo, tem um magneto a mais, você entende? Algo que é irrisório o custo, que você compra em Mercado Livre, lojas de medicina tradicional chinesa, entre outros, e você vai ter um a mais para ajudar o seu paciente, cara, entendeu? Então, são efeitos do magnetismo sobre o organismo humano, tá? Qual que é o primeiro efeito? Sistema circulatório. Você inibe o sistema e a lei da artéria atua, ou seja, relaxa os tecidos, melhora a vascularização local, melhora a oxigenação, retorno dos catabólicos, do gás carbônico, das toxinas, e aí você tem um efeito de relaxamento e nutrição dos tecidos. É desse jeito que você tem um trigger points, e quando é de origem local, ele não é satélite, porque ele não tem uma DSR, você aplica esse sistema e você vai ter um resultado bem significativo. E também vamos ter outro efeito da junção neuromuscular. O que quer dizer isso, Fábio? Quer dizer que você também vai acelerar ou desacelerar, dependendo da forma que você aplica, todo o processo de comunicação neural.
Então, vamos ver como isso ocorre. Primeiro, sobre o sistema circulatório. Nós sabemos que o sangue, 45% das suas células sanguíneas são glóbulos vermelhos, que são... esses glóbulos são, né, distribuídos, né, pelas hemácias, né, os glóbulos vermelhos, as hemácias, que vão levar o oxigênio, nutrientes, etc. e tal, e as toxinas. Então, são os caminhãozinhos das células que vão nutrir os nossos tecidos, né? E nós temos os glóbulos brancos, que são os leucócitos, que são as células nossas de defesa. E também temos as plaquetas, que são estruturas que vão dar estrutura e corpo a esses glóbulos poder fazer o seu processo e a sua sustentação ao corpo. Vamos falar de forma bem simples. Então, 45% das nossas células sanguíneas são glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas. E os outros 55% do nosso sangue é plasma. São estruturas também de sustentação ao corpo. E as células plasmáticas vão estar relacionadas também com muita polarização junto com as células sanguíneas. Então, nós sabemos que as hemácias vai ser locomovida pelo processo da hemoglobina, e a hemoglobina vai poder fazer esse processo de nutrição celular e oxigenação celular e limpeza celular. Muito bem. Quando você tem o efeito do magnetismo na hemoglobina, você geralmente, uma hemoglobina, né, um tecido da hemoglobina, ela tem a sua polarização de positivo e negativo, que elas estão todas estáveis. Está tudo ok. Positivo mais uma porção do centro, os negativos da sua região lateral, né? E aí, quando você começa a estimular o magnetismo, você começa a entrar no processo de ionização. Quando você está ionizando o sistema, você começa a fazer conexões entre o positivo e o negativo. E essa ionização, ficando mais ionizado, essas células ficam mais organizadas. Os positivos e os negativos vão ter atração e retração, e essa aproximação de tecidos começa a deixá-la melhor organizada e diminuindo questões de volume. E quando você ioniza esse átomos, eles vão ficando mais próximo mais próximo o positivo com o negativo, e isso vai fazendo com que as estruturas ficam mais os tecidos ficam mais próximos, né? Sem ter tanto afastamento, e aí você começa a ter diminuição do volume, entende? Perfeito. E na junção neuromuscular? Então, você consegue fazer com que o volume desses tecidos todos ficam mais permeáveis e ficam não tão dilatados, vamos falar de forma bem simples, e isso facilita todos os processos. O Rafael Guilherme está aí, se ele puder falar, levanta a mãozinha para mim. Ele começou a fazer o processo de imantação de água também. E o que você sentiu de cara, Rafael, no primeiro dia que você começou a tomar água imantada? O que você sentiu? Porque se eu falava, parece que eu estou enrolando, né? O que você sentiu? Você pode ligar o microfone aí? Fala, Fabião. Beleza? Pode falar. Cara, a primeira coisa que eu vi diferença foi na urina, cara. Puta, comecei a mijar, parecia uma vaca. Não parava mais de urinar, cara. Porra, mijar igual vaca, você aumentou a diurese, mano. E hoje eu já consigo... o volume de urina, mas você bebeu mais água ou menos a quantidade? Não, mais, cara, porque a água, ela parece que ela fica mais fina, cara, menos densa. Consequentemente, você toma mais e dá mais sede. Sabe o que dá mais sede? É porque você começa a hidratar mais o corpo. E nós temos um reflexo de sobrevivência do corpo, que as papilas gustativas, quando ela não está 100% hidratadas, ela para de informar o corpo que você tem sede. E aí você confunde o processamento de fome e sede. Aí muitas vezes você sente sede, mas pensa que é fome. E aí você come querendo matar a fome, mas é sede, e a fome não é restaurada. Então você come mais e está com sede, porque o sistema fica confuso. Falando de uma forma simples. E quando você começa a hidratar e não tem mais o cluster, que é o sistema de ionização, você entendeu que a molécula perde tamanho, ela fica mais próxima, você hidrata mais. E quando hidrata mais, o corpo quer fazer mais lavagem, ele quer fazer mais limpeza. O que é bom, ele quer mais. E aí as suas papilas gustativas começam a informar a sua sede de novo. Então, por a água ser mais leve, melhor hidratação, o seu sistema de informação das papilas gustativas de hidratação pede mais água. Então, você sente mais sede, bebe mais água, e por essa ser uma água mais leve, você incha menos. E quando você incha menos,
você faz melhor diurese. E se você faz melhor diurese, o que é o beta-bloqueador? Fala para mim, eu não já ser um diurético, ok? Então, você baixa a pressão arterial, você vai ter menos dilatações do corpo. E, desse momento, o volume da urina aumenta, porque você está hidratando mais e fazendo mais a liberação. Os rins trabalham melhor. Só para finalizar. E a pressão do jato de urina, igual você falou, igual uma vaca, né? Deve ser a pressão do jato grosso de urina, nada mais é que a sua dilatação prostática está menor. Eu não estou falando que você tem hiperplasia, nada disso. Mas a próstata, ela dilata-se com medicação e com alimentação e perde dilatação. Não hipertrofia, dilatações. E a próstata é o principal fator de dar pressão no jato de urina. Então, se você está mijando com jato brabo e mais grosso, é que a sua próstata está menos dilatada, e isso para o homem é fundamental. E aí você consegue fazer uma lavagem melhor no corpo. Esse é o sentido que você começou a sentir. Ô, Fábio. Começou quantas horas depois que você começou a tomar água? Cara, eu acho que no primeiro litro que eu tomei, cara, que eu já fui urinar, eu tomo uma média de 3 litros de água por dia, sabe? Pelo acompanhamento que eu tô fazendo lá com a nutricionista, ela passou isso aí pra mim. Na verdade, 3 litros e 600, que é 3 garrafinhas que eu tenho aqui. Cara, o volume da urina aumentou consideravelmente, cara. Consideravelmente. Muito mesmo. Principalmente nos primeiros dias. Que foi o que você já tinha me falado antes, né? E hoje, vai fazer mais ou menos uma semana que eu tô tomando, hoje eu já consigo perceber também mais disposição. E seja bem sincero, quantos por cento de disposição você achou que uma semana melhorou para você? Ó, cara, brincando, uns 40%. Brincando, 40%, 50%. Significativo, você vai ver depois de um mês. Puta que pariu. Ô, louco. Eu, geralmente à tarde eu tinha canseira pra caramba, cara, sono, porque eu acordo muito cedo pra treinar. Então, esses últimos dias eu não fiquei desse jeito, morrendo. Velho, depois eu vou falar meus benefícios. Depois você vai citando mais aí. Beleza, não tem magia não. Vocês estão entendendo a neurofisiologia e como a parada flui, tá bom? Só tem que ter equipamento de excelência. Não entra nos doidinhos aí da internet não para comprar gato por lebre, tá? Legal, Rafael. Show de bola. Tá satisfeito? Pra cacete. Valeu a indicação? Pra caramba, muito. Muito mesmo, Fabião. E você tava com o pé atrás, né? Tava, cara. Aí você só entrou para né, eu cara? falando, Tem que né? experimentar pra ver. Pagar para ver. Tem que pagar pra ver, cara. Show de bola, é isso aí. Beleza. Valeu. Depois a gente fala mais de benefícios. Então, só para você entender aí, tá? Que não preciso ficar miguelando, não. Quando eu falo que a coisa funciona, meu filho, eu sou radical. Vocês me conhecem. Quando a coisa funciona, é que funciona muito, tá? Não tem acha que melhorou, não. Acha não funcionou. Aí eu acho, não, então não funcionou. Se melhorou, melhorou. Não melhorou, não melhorou. Cara, eu tinha olhos vermelhos constantemente, ó, colírio para tudo que é lado, Moura Brasil, lava olho. Nunca mais apliquei. Como tá Deus, tá no céu. Entendeu? Minha urina também a pressão é baixa, melhorou demais a pressão, aumenta a diurese demais, sensação de sede constante. E isso realmente, água leve, você toma, parece que o corpo quer tomar mais. Isso, Ô, Fábio. Tomando, pode falar. Cara, já tem anos, cara, que eu não lembro o que é ter uma urina com um jato só de água, cara. Minha urina sempre sai com 2 jatos, meu. Ah, tava saindo 2 jatinhos já. É, cara, parecia uma hidra, mano. Agora é um jato só, bicho. É a próstata, mano, é pressão na urina mesmo, e relaxamento dos esfíncteres externos da uretra e compressão do esfíncter interno da uretra, tá? Você tem que ter esses processos, e mais a próstata que manda em tudo, viu? Tanto é que você foi no urologista, a primeira coisa que ele vai te perguntar, como é que tá a sua pressão de urina? Falar que tá mal e já vai começar a entrar no procedimento de próstata para você, tá? Papo de urologista. Vamos lá. E você sabe tanto que é importante, né, cara? Porque a hiperplasia prostática é um crescimento da próstata, que é uma coisa natural do homem. Então, se você conseguir deixá-la menos irritada, mais calminha, porra, indiscutivelmente, né? Não tô aqui para ficar vendendo. Vamos falar de aula, tá? Beleza. Vamos lá. E aí, obviamente, só para vocês entenderem, vocês podem fazer uso para vocês podem indicar para os pacientes, pode fazer parte do plano de entrar nessa franquia, é uma franquia que tem também isso, tá? Independente se você quer ou não quer, você pode fazer dinheiro, renda extra com isso, ou só ajudar pessoas, ou se você não quiser fazer só ajudar, passa o meu nome, aí a pessoa recebe na casa dela e eu ganho a grana, entende?
Não tem problema nenhum. Você vai estar ajudando as pessoas e está me ajudando. Tá bom? Então vamos lá. Vamos entender das funções primeiro, que é o mais importante. A oportunidade vem para quem está afim ou não está afim. Tá tudo certo. Então vamos lá. Primeiro passo, junção neuromuscular. Então, é comprovado também que quando você tem essa inversão de polaridade, você acelera muito a bomba de sódio e potássio. Então, você sabe que você tem o sódio, o potássio, positivo, negativo, entra sódio, sai potássio, essa bomba de sódio e potássio constantemente, que é o que faz você ter contrações musculares. Então, no momento que você tem contração e relaxamento de sódio e potássio, você facilita todo o processo da polarização da porção neural, e aí você facilita muito o processamento e a sensação de bem-estar, ou seja, sua sinapse fica mais ativa, porque fica tudo mais polarizado, sem ter cluster. Então, todos os nutrientes, sódio, potássio, magnésio, cálcio, todo mundo não fica com cluster, fica tudo mais miudinho. E aí facilita a permeabilização celular. E aí, obviamente, o que acontece? Disposição, bem-estar. Para mim, deu muita disposição, muita disposição. Dilatação dos tecidos, minha narina melhorou muito a respiração, eu tenho obstrução nasal, melhorou muito. Meus olhos ficavam vermelhos constantemente, eu nunca mais usei colírio, eu pegava colírio todos os dias. A urina e a pressão, muito, tá? Melhorou demais também. E eu também estava um pouco hipertenso, tenho que tomar os remédios, já tem dias que eu não estou tomando mais medicação de hipertensão. Mas, Fábio, mas que doideira que é essa? Mano, é diurese. Se você consegue fazer uma diurese melhor, você não retém líquido, o corpo melhora. E se você consegue hidratar, dá disposição. Não tem segredo, não tem magia. Magia para quem não tem conhecimento. Então, entenda que você melhora essa junção neuromuscular, melhora a propagação do potencial de ação, pelo que eu já falei das partes sinápticas, né? Tudo vai ter melhor função neuroquímica, tá ok? E aí, dá os efeitos do bem-estar. Não tem mistério. Fábio, se eu quiser utilizar também isso eu estou falando em água imantada, tá bom? Essa questão que eu estou falando até agora é de água imantada. O posicionamento do ímã local. Fábio, quando você fica no colchão, tudo isso melhora? Não, eu não tenho essa vivência, mas não tenha dúvida, se você imantar água, o negócio é muito melhor. Você está jogando para dentro, está mexendo com a parte biomolecular, não é só estímulos externos, tá ok? Então, se você quiser atuar também como anexo de uma reflexologia podal, você pode utilizar também magneto nos pontos específicos de reflexologia. Então, se você quer atuar dessa forma também do corpo, você pode utilizar magneto utilizando pontos de acupuntura, pontos de auriculoterapia, pontos de crâniopuntura, pontos de reflexologia podal, assim também como laser, o pessoal aplica muito. Então, você pode também, alguns autores, né, e muitos métodos têm aí as suas comprovações que tem melhora. Fábio, você faz reflexologia? Não, por isso está escrito anexo aí. Você vê aqui, ó, anexo, ok? Porque não é o meu ponto de diferenciação atuar com essas partes reflexas. O que eu trabalho mais de reflexo é só a porção auricular, tá ok? Então, como já falamos, ó, agora já entendemos bastante sobre aplicação local. Agora vamos falar sobre aplicação e entender diretamente o que é o cluster, o que acontece com as moléculas, por que ela fica 90% mais leve, o que acontece com o sódio, com o potássio, com o cálcio, com o magnésio, e o que flui isso na parte interna, cientificamente falando. Pessoal, alguma dúvida do que eu estou falando aqui? Tá de boa? Pode perguntar se tiver dúvida. Alguém já tinha esse conhecimento? Escreve no chat para mim. Alguém já tinha esse conhecimento? Eu vou tomar um gole da água. Olha só, o imantador está aqui. Olha a aguinha como é que fica. Fica pouco cristal, né? Já fez esse teste, Rafael? A minha garrafa é escura, né, Fábio? Não dá para ver a água, cara. É copo normal, viu? Copo toma cerveja isso aqui. Ô, Fábio. Olha só. E eu já aprendi uma coisa já, cara. Não, tem que tomar cuidado com o uso noturno de água, bicho. Olha os cristalzinhos que tem aqui dentro também. Não dá pra ver. Pode falar. Esses dias eu quase mijei na cama, cara, dormindo, bicho. De tanta água que eu tomei à noite, cara. Acordei na hora que eu ia mijar, cara. Graças a Deus. Imagina que vergonha. 30 anos mijando na cama.
Cara, aumenta a mesa de diurese, velho. É sensacional. Mano, é sensacional. Na boa. Você é louco. Você é doido. Que negócio brabo demais. Beleza, vamos lá. Então, o Gabriel colocou, conheço pela acupuntura, mas não essa vivência desse jeito, né? Conhece os tratamentos assim, né? Então, vamos lá. Perfeito. Vamos tocar aqui. Deduzo eu, né? Beleza. Você viu como a água fica clarinha? Não sei se conseguiu ver, porque tá o ring light aqui também. Mas beleza. Então, depois tem umas fotos, eu mando para vocês verem. Então, aplicação do método, já falamos que agora a gente vai ter uma visão interna, tá? Então, nós falamos que nós vamos ter uma visão sistêmica. Então, quando você vai mexer com água imantada, o que você vai pensar? Você vai atuar na parte sistêmica do corpo, não é mais aplicação local. Local, trigger point, de sensibilização, eu quero desensibilizar essa dor local. Você não bota agulha, dry needling? Você faz eletroestimulação? Você não aplica um laser? Apesar que o laser é a cicatrização, mexe com um monte de pessoas de macrófagos. O imã, ele inibe a polaridade. Inibe o ponto gatilho. Ponto. É um a mais. Agora, a imantação, você vai mexer na parte sistêmica do corpo. Então, quando vale a pena eu fazer uma aplicação e indicar para um paciente sistêmico? Porque eu indico para meus pacientes. Eu passo um link para eles compram e eu ganho comissão ainda disso. E é uma boa comissão. Então, entenda o processo. Além de eu ajudar a pessoa, eu tenho uma remuneração. Então, é uma forma de você também ter uma grana extra, tá? Então, você pode ser melhor bonificado para ajudar pessoas. Isso não é conversa, tá bom? Então, o que nós fazemos? O que aconteceu com o Rafael, com o Gabriel, desculpa. Gabriel não, com o Rafael Guilherme. Rafael Guilherme, você ficou chateado pelo ter passado um link, você ter comprado? Claro que não, Fábio. Ainda deu aquele errinho, né? Que você passou para mim o link errado. Eu tive que procurar você lá nos distribuidores. Puta, verdade, mano. Eu passei o bagulho para você ia comprar de outro. Ó, vê se fica cristal. Ai, Tá vendo aí? Isso aqui é copo de chopp. Ó, vou abrir minha câmera aqui. Ó como é que fica o meu aqui, ó. Puta, calma aí. Que agora eu tenho que saber como é que faz pra virar o negócio. Ih, caramba. A garrafa é escura? É escura, cara. Minha Mas garrafa em é cima da preta. minha mesa, isso aqui, ó, tá vendo? E aí, até os pacientes já perguntam: o que é que você está tomando aqui que eu já ouvi falar? Doutor Laí Ribeiro falou. Aí eu falo: eu bebo dessa água assim, ó. Sabe que isso acontece? Assim, assim, assado. Mas não, para você, não sei se vai virar, não. Agora já tem Bom, paciente que fala: te a indico. minha fica aqui dentro, ó, tá vendo? É o Paranauezinho aqui. Deixa eu ver. Mostra de novo. Eu abri a câmera agora. Ah, mas não dá pra ver tanto, né? Minha garrafa é escura. É garrafa térmica. Entendi. Mas fica, cara, fica mesmo. Você pode comparar um lado da outra. Beleza. Seguimos. Valeu, meu querido. Tá? Tamo junto. Oi? Tamo junto. Tamo junto. Vamos lá. Depois eu conto, eu já estudei isso, já falei para você, eu tinha aula disso, tá? Só que quando eu fui ver os imantadores, é tudo muito caro, 12 mil, 18 mil, eu falei, você tá doido, eu tô fora disso aí. Agora, imantadorzinho aí de 600 conto, R$ 1.000, mano, paga parcelado, você tá no céu. Mas vamos lá. Primeiro passo, o que acontece com a reação, a primeira reação da água imantada? Por que a água fica bonitinha? Ó, fica esse cristalzinho levinha, hidratada demais no corpo. Primeiro passo, nós temos os cálcios, né? E os magnésios, né? E o que acontece? E o H2O, né? Então, nós temos essa alcalinização. O que acontece com a alcalinização? Os opostos se atraem. Quando você tem íons positivos e íons negativos, eles começam a fazer conexão. Hidrogênio positivo com oxigênio negativo e o oxigênio negativo com hidrogênio positivo. O que acontece? Você sobra um H+. Então, quando você faz a água imantada, são dois hidrogênios para um oxigênio. Então, o que acontece? Sobra-se um hidrogênio das moléculas.
E quando sobe esse hidrogênio, você vai absorver uma molécula de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. E esse hidrogênio que sobra, ele acaba se conectando com radicais livres e faz você melhorar a sua diurese e fazer o efeito anti-envelhecimento. Isso é comprovado cientificamente, ok? Mas é aquela história, né? A ciência fala que o ovo é bom, a ciência fala que o ovo é ruim, então é aquela coisa, né? Então, a gente vê por... E tudo é aquela história, a ciência é complicada, tá? Então, assim, então não é sumarizado, isso eu quero dizer. Quando você tem a segunda reação, os conjuntos de hidrogênio, que é o H+, eles se neutralizam e vai conectar o que sobra desse H+, de hidrogênio, o hidrogênio positivo, ele se comunica com os radicais livres. E aí, se comunicando com os radicais livres, você acaba tendo essa interação de novas moléculas de H+, de H2, que vão ser eliminados pelo corpo. Então, por isso que aumenta muito a diurese. Cara, se aumentar a diurese de forma natural, você não está retendo líquido. Qual que é o maior problema da gente? Reter líquido. Alimentação irregular. Eu era o cara que eu falava assim, ó, com a minha ignorância. Adianta ficar tomando essa água boa aí, rapaz. Eu tomo cerveja, eu tomo refrigerante, mas água não é para lavar? Você pode tomar toxina, mas na hora que você joga para lavar a sua casa, joga a água mais limpa possível, que vai lavar mais. Então, pensa que você jogar coisa boa vai ajudar até a graxa que você mandou para dentro. Entendeu a sacada? Então, nesse momento, você tem esse efeito dessas duas principais reações. Fábio, eu não sou bioquímico, eu não tenho muita entendimento sobre isso, comparado com o entendimento que eu tenho de cinética funcional, biomecânica. Obviamente, eu não sou bioquímico, mas esse é o grande efeito da imantação das duas primeiras reações. É dividir o hidrogênio, as duas moléculas de hidrogênio, você absorveu um hidrogênio e um oxigênio, e o outro hidrogênio vai se comunicar com os radicais livres, e aí você aumenta a sua diurese, e aí o corpo incha menos, ok? Perfeito. Outra coisa que acontece também, tem os famosos infravermelhos longos, né? Infrared, né? Chamado longos, né? Os infrared longos nada mais do que são uma mistura de platina, titânio e alumínio. Esses metais, eles irradiam ondas eletromagnéticas que em torno de 4 a 14 microns, né, dessas ondas, as mensurações dessas ondas, que são idênticas aos raios benefícios ao Sol. Então, são fundamentados a nossa saúde e o crescimento das nossas células. Então, ele trabalha de uma forma em menor escala, mas similar aos raios solares, entendeu? Então, quando o revestimento dessa estrutura aqui, ela é totalmente feita em cima da platina, de titânio e de alumínio. Então, você consegue fazer esse estímulo de infravermelho longo. E esse estímulo de infravermelho longo melhora o crescimento celular, e cerca de 70% do nosso corpo é constituído por água, e essa presença dessa água de infravermelho pode estimular a forma dos clusters. E o que é o cluster? H2O, os minerais, os eletrólitos dilatados, água ruim, água potável que perdeu esse processo de energização. É uma água com pouca energia, por isso que ela fica mais dilatada ainda e fica com dificuldade de absorção e hidratação. Somente isso. Então, quando você utiliza esses grupos de moléculas de água, permitindo uma série de toxinas que acumulam no seu interior, e o infravermelho, esse infravermelho longo aí, que é feito por platina, titânio, alumínio, você consegue atuar junto com o campo magnético e melhora a oxigenação das células e favorece a desintoxicação do organismo. É isso que acontece. Então, o revestimento dessas duas estruturas, tem que tomar cuidado para não derrubar, etc e tal, ele está revestido com essa platina, titânio e alumínio, que faz esse estímulo de infravermelho longos, que vai energizar a água. Cara, isso faz toda a diferença também. Então, é um conjunto de fatores. O infravermelho longo, ele é obtido pelo uso tem pastilhas também que você compra, ou no caso aqui, essa estrutura já está conectada junto, que são esses 3 metais nobres que vai fazer essas ondas eletromagnéticas que energiza a água, como se fosse similar ao efeito ao Sol.
Não estou falando que substitui, mas a água que você toma fica no sol? Ela fica? Fica na caixa d'água quanto tempo? Ou ela fica nos galões quanto tempo? Ou ela vem da rua e como é que é a água da rua? Você entendeu a parada? Entendeu onde eu quero chegar? Perfeito. Então, os clusters pelo infravermelho já é quebrados e pelo processo de imantação, que perde o volume, também tem melhores resultados. Tranquilo isso? Esse é o efeito da imantação e do infravermelho, tá ok? Seguindo, nesse processo, então, o processo de infravermelho, somente o infravermelho melhora a associação de cálcio, prevenindo questões de osteoporose, calcificação. Mas como assim? Porque as moléculas ficam menores, então o corpo tem melhor forma de absorção, ok? Recupera rapidamente a temperatura corporal, diminui os ácidos graxos, melhora a circulação, tem efeito anti-inflamatório, porque melhora na acidez, melhora a absorção de nutrientes através de membrana celular, diminui rapidamente a concentração de ácido lático no seu organismo, né? E reduz a acidez intestinal a nível sanguíneo. Então, o infravermelho longo, ele tem essa função. Então, esse equipamento que eu estou falando, ele já é composto a sua base da platina, tá ok? Do titânio, alumínio, e faz essa polarização do infravermelho longo. Então, é uma parada bem bacana. Então, é um conjunto de questões que vai facilitando o efeito. Então, a água fica imantada, mais próxima, absorvendo só o hidrogênio e o oxigênio, sem os clusters e energizada, tá? Então, esse produto é chamado de silimol, né? Então, o silimol, ele proporciona uma água mais leve, até 90%, mais fácil de ser absorvida pela célula. Então, literalmente, você entendendo aqui, ó, quando você tem os clusters, a água as moléculas mais dilatadas, ficam mais dificuldade de ser absorvida pela membrana celular. Quando elas têm esse processo de compactação e liberando um hidrogênio, você tem melhor absorção desses tecidos, tá? Então, melhor nutrição celular e hidratação. Então, literalmente, disposição. Isso é uma coisa fantástica. Minha esposa tem muita disposição hoje, eu tenho esposa, o Rafael já falou, meus pacientes, todos que eu estou indicando, é só elogio, tá bom? Então, não quer dizer que você vai melhorar demais tudo e ter força, mas disposição mental, principalmente, melhora demais, tá? Sem exagero. Maior oxigenação sanguínea, isso melhora também, eu estou correndo. Se vocês olharem o meu Strava, olha o meu Strava dos últimas 3 semanas e olha antes. Tá certo que a corrida você vai melhorando, mas melhorou demais a minha frequência cardíaca. Minha frequência cardíaca começou a ficar bem mais baixa do que antes. Lógico, tem o treino, mas teve uma escala rápida disso. E eu não tenho dúvida que é a oxigenação celular, tá ok? E aí tem vários, depois eu mando o link para vocês poder ver todos os vídeos e as comprovações científicas. Tem também no Google Academic, tá? Você escreve aí silocimol, água imantada, você vai ver muito resultado aí científico aí, tá ok? E aí aqui tem vários padrões, né? Tem o mini, tem o padrão, tem o de residência, tem o rural. Até rural também tem, tá? Mas eu não estou aqui para vender, estou aqui para falar que esse é o produto que eu uso e que realmente tem bons resultados. O que eu só oriento você, toma cuidado com o Mercado Livre, toma cuidado com um produtinho aí que não tem referência, porque aonde é o equipamento você vai saber que o negócio funciona, tá ok? Já teve alguns colegas já e falou, Fábio, eu tô tomando outro aí, não vi diferença nenhuma. Eu falo, pois é, né, meu irmão? Você foi pro outro lado, não sei nem o que te falar, né? Não conheço o outro, eu conheço esse, tá bom? Então, vocês podem perceber que tem o azulzinho, que o azulzinho ele tem a função de imantação. E o verdinho é chamado de top H+. O que isso influencia? Essa empresa aí, ela entende que quando você tem os processos dos clusters, quando você tem esse processo do infravermelho longo, que você também já faz mais proximidade, que libera um H, né, para se conectar aí, a molécula fica menor, eles colocam e indicam, você pode comprar separado ou junto também, você pegar esse top H+. E o que é esse top H+? Ele é um super mineralizador de água. Então, muitas vezes, a água que você toma, ela nem tem minério direito. Entendeu? É como se fosse água sem nutrientes e sem
que os minerais é o que vai fazer você ter o processo de hidratação de verdade. A água da chuva, literalmente, não faz hidratação, né? Então, é importante entender isso. Então, nem todos os lugares do mundo possuem águas ricas em minerais. Exemplo, locais que têm vulcões, tem muito minério na água. Deserto não tem minério nenhum. As águas do lençol freático, estou falando. Então, muitas vezes, será que os minerais estão em atividade? Entendeu? Será que você está tomando uma água que tem tanto cluster que você consegue absorver os minerais também? Então, fazendo o útil com o agradável, o que você pensa? Você utilizando esse verdinho, o H+, ele mineraliza a água, porque ele utiliza pedra de dolamita, que é composta muito de cálcio e magnésio. Tanto é que você pode comprar até dolamita em pó, em cápsula, porque você tem a melhor absorção de cálcio e magnésio. Mas a primeira coisa que vai acontecer, você vai ver que é o preço. Tem dolamita barata e dolamita cara, como tudo, né? Qualidades, né? E a dolamita nada mais é do que uma forma de calcário que é rica em partes aproximadas iguais de carbonato de magnésio e carbonato de cálcio. Quando você tem os carbonatos de magnésio e o carbonato de cálcio, ele tem literalmente umas 5 vezes mais magnésio e 5/8 mais de cálcio que um calcário comum. Então, isso quer dizer o quê? A primeira coisa, o magnésio ele é fundamental para você ter relaxamento muscular, para você ter a calmaria mental e para você ter funções de reparação tecidual. Na nossa alimentação, o local onde tem mais magnésio é o sal. Só que o sal com magnésio, ele fica empedrado. É como se fosse sal boiadeiro, está entendendo? E aí fica um sal que empedra. Então, para o mercado, o que eles fazem? Tira o magnésio do sal para ficar aquele sal soltinho, para você utilizar com maior facilidade. A falta de magnésio no sal, e ele ocorre muito pouco, tem muito pouco magnésio nos nossos alimentos no geral. E a gente sabe que o magnésio é um efeito anticancerígeno potente. E também a gente prescreve naturopatia. O Daniel é naturopata, ele deve passar também bastante. Magnésio para pessoas que têm hiperatividade, TDAH, depressão. Então, aí você passa as miligramas alto em magnésio. Mas o magnésio, se ele não tiver em nível de calcário, ele vai, se for só magnésio puro, ele vira um purgante, tanto é que tem um lei de magnésio. Então, você tem que colocar citrato, quelato, e isso aumenta muito o preço. Qualquer magnésio em quelante, para poder se conectar o magnésio para o corpo absorver, senão ele fica purgativo. É 100, 150, 80 reais um mês de magnésio. Então, você vai fazendo conta. Um exemplo, esse mini H+, 6 meses só de magnésio, você já paga ele. E dura 7 anos. Depois de 7 anos, perde 5% de eficiência. Então, se você não quebrar a estrutura dele, derrubar, etc e tal, você tem um negócio com uma vida. Então, é um benefício gigante, entende? Então, a dolamita, ela vai estar liberando constantemente essa proporção, geralmente na média, 67% de cálcio e 33% de magnésio, que é um equilíbrio bom, colocando aqui que é perfeito, mas é um equilíbrio adequado para você ter os níveis de cálcio. E mantendo, fazendo as moléculas ficar menorzinhas, você consegue absorver isso com muito melhor eficiência. Então, se você falar assim para mim, Fábio, fala para mim, é a imantação ou é o H+ que dá resultado para você? Eu não sei falar. Eu tenho um kit desse que eu tomo na clínica, que eu trouxe aqui para vocês verem, e eu tenho um kit master que fica no meu galão de 20 litros, que a gente só bebe dessa água em casa. Tá bom? Então, quando você tem esse contato de água, ela puxa atrás esses minerais pela dolamita em si. Então, e aí, dessa forma, ela transporta esses minerais, garantindo uma água mineral, independente de onde nós vivemos. Então, você começa a ter uma água mineral, até mesmo se não está tomando água mineral. Você está entendendo? Então, você começa a ter minérios ricos mesmo, pelo menos de cálcio e magnésio, que são os principais para você ter um bom efeito de hidratação corporal. Seguimos. Então, devido à posição dessas moléculas, a água atua como se fosse um microímã. Então, você tem o sódio, os Hs, né, absorvendo cálcio e magnésio, que vai ter melhor efeito aí de hidratação. Todo mundo aqui sabe que o cálcio é responsável pelo aumento da nossa massa óssea,
Aí você vê que as pessoas têm um nível de osteoporose grande, apesar que as mulheres têm um nível também hormonal, entendeu? Então não é que vai prevenir a osteoporose. Mas se você tem os clusters e você consegue hidratar e absorver isso melhor, você vai ter melhores efeitos, tá? Em massa óssea. Mas nós também precisamos de magnésio para garantir a fixação de cálcio aos ossos no sistema de metabolização. Os osteoblastos, para poder absorver o cálcio na estrutura óssea, que os osteoclastos estão tirando constantemente, é importante você ter os níveis de magnésio. Quem daqui já não viu pessoas indicando para tomar magnésio para dor articular, tomar magnésio para dor no joelho, tomar magnésio para dores de artrose? E as pessoas falam, rapaz, comecei a tomar magnésio e melhorou, porque era biomolecular a dor do paciente. Eu tenho vários pacientes que melhorou fibromialgia. Vocês viram aí, quem estava no MP, assistindo a aula ao vivo, a Lohane falando que a avó dela era hipertensa, a avó dela sempre foi diabética, não é mais. Vocês viram a Lohane falando isso? Quem estava na aula do MP que ouviu isso? A Olivete estava, acho que a Tássia estava, o Daniel estava, o Rafael estava também, o Jader também estava, e que eu estou vendo aqui na aula de MP, a Lohane falando que a avó dela, hipertensa, não toma mais remédio, sempre foi diabética, tipo 2, não está mais diabética. A mãe dela, fibromialgia, não está mais sentindo. Parestesia na face, colocaram 1000 síndromes dela também, melhoraram. E foi esse pessoal que me apresentou isso aí. Mas eu já tinha conhecimento clínico, só não conhecia esse produto. Aí eu falei, cara, eu vou ter que experimentar esse negócio aí. Eu fiquei com esse negócio na cabeça e falei, eu tenho que experimentar esse trem, eu tenho que experimentar. E aí eu entrei para comprar, não encontrei para comprar esse negócio em lugar nenhum. Falei, dona Marta, que é a mãe da Lohane, aonde que você comprou esse negócio? Eu falei, não, Fábio, tem um negócio de distribuição direta, você não compra assim, não. Aí me passou um contato de uma mulher de Goiânia. Aí eu comecei a conversar com ela e comprei a parada, comecei a usar, e aí me cadastrei, comprei a franquia lá, que não é barato, é quase R$ 4.000, para revender, entendeu? Então, aí fica a critério de cada um, não estou aqui para vender nada. E aí, só que parcela em 12 vezes também, e o que você vende para os outros, ele se paga, meu filho, tá? Você se paga facinho, na verdade. E aí, e vende assim, você indica para os outros, né? E o que é mais legal é que você não encontra para comprar. Depois vocês pesquisam Silocimol, vou mostrar aqui, ó. Tá bom? E aí vocês veem se você acha para comprar. Só acho nesse sistema de distribuição, que eu acho que é uma coisa bem bacana também. Perfeito. E aí você tem esse cálcio que está envolvido nessa contração dos músculos, impulsos nervosos, o magnésio, que vai relaxar essas estruturas musculares e melhora todas as funções do corpo, ok? Então, quando encontramos minerais na água, ela fica mais pesada. E aí fica cheio dos clusters, né? Como eu já mencionei. Quando imanta, quando coloca também, como eu já falei, o infrared, né? Que é esse infravermelho longo, você consegue quebrar esses clusters e ter melhor absorção, como eu já mencionei. Só que agora cheio de cálcio e magnésio. Por isso que a gente orienta ter os dois, mas também vende separado. Mas, na verdade, o combo já compensa pegar os dois mesmo, tá ok? Então, e isso vai facilitar também o processo de alcalinização de sangue do corpo, tirar a acidez. Então, isso melhora também diretamente a disposição e estado de saúde. Vocês pesquisar, o Rafael até mesmo falou que já pesquisou no YouTube e viu casos demais, psoríase, dor articular, cara, tem muito caso, mano. Então, assim, fica essa passagem disso para vocês. Então, já falamos sobre os radicais livres, que acontece com sobrando essa porção do H+, pela imantação. E aí você vai ter mais minerais, mais hidrogênios e melhor oxigenação. Então, quando você combina esses dois produtos, você tem grandes resultados. Fábio, tem outras marcas. Mano, eu não sei te falar. O que eu sei é que tem muita coisa ruim no mercado, mas também tem coisa boa. Eu sei que esse é muito bom, que eu tomo, minha família toma, minha esposa toma, meus pacientes estão todos tomando. Rafael está tomando, o nosso querido Daniel já pediu, falou hoje no começo da aula que pediu um para ele. Então, eu tenho certeza que ele já vai dar depoimento dele também, cara. Entendeu? É a mesma coisa, meus pacientes estão fazendo tudo que eu ensino, meus alunos, e falam, você não acredita, Fábio, que está dando resultado para mim? Lógico que acredito, eu vivencio isso, tá? Então, quando combinados com o Silocimol, que é esse produto, tem o Mini, que é o que o Rafael e o Daniel comprou, tem o Mega, esse aqui, na verdade, é meu, as caixas estão vazias, tá bom?
que é o que coloca em galão de 20 litros. O mini coloca em galões, em compartimentos até de 3 litros. Eu falo para colocar um pouco menos de 3 litros. Os preços é de 600 a R$ 1.000 cada um, tá? O custo é isso aí. 3 anos de garantia um bastão e 5 anos o outro, no mínimo de utilização de 7 anos. Então, se você dividir... Oi, pode falar. Quando a água entra em contato, em quanto tempo ela já começa a ter todos esses benefícios? 20 minutos. Caramba, que legal. 20 minutos ela já faz essa parada aí. Geralmente o mini, que é esse aqui, a gente orienta que é para uma pessoa, né? Porque você acha que 2 toma? Você não toma quanto negócio disso? Você tem que esperar 20 minutos. Quando é para família, a gente fala que é o combo master, né? Que coloca na coisa. Eu já entrei na franquia, então aí você pega o que você ganha um kit de cada, entendeu? Aí eu já peguei para mim, porque eu vi uma oportunidade também, porque em Três Lagoas não tem ninguém que vende, meu filho. O pessoal tá comprando tudo lá da onde? De Goiânia, tá entendendo? Então eu já vi essa oportunidade, falei, eu vou usar para mim e de uma forma organizada eu passo para a galera. Não sou vendedor disso, isso aqui não tá longe de ser minha renda primária, mas eu não vou negar que eu já ganhei uma grana. Você ganha uma grana boa nisso aí, viu? Não? E o que é melhor, velho, que nego indica mesmo. Uma vozinha, um paciente indica um para o outro. A minha advogada da minha empresa já está tomando, já pediu um para ela também, tá entendendo? Ela é fisiculturista, toda marombada, e ela é muito eficiente, esposa de promotor. Já tá tomando. Eu tenho certeza que ela vai me indicar muita gente, cara. Entendeu? Mentira, não tá tomando ainda. Ela não pegou o dela. Já chegou essa semana e ela pediu para chegar no meu endereço, já tá na correria e tal, e ela não foi buscar ainda. Acho que ela vai buscar semana que vem. E eu tenho certeza, 7 dias ela vai virar a chave. Ela começar a tomar, aumentar a diurese, ela vai pirar. Mulher ainda, mano, retenção de líquido. Entende? E isso não desidrata, hidrata e faz limpeza corporal. Então, cara, essa comunicação do Silocimol, que o Silocimol é essa marca aí que vem numa empresa chamada Timol, tá? Depois vocês pesquisam. Eu mando a aula para vocês também, não tem problema. É o azulzinho e o Top H+, que é o que tem a dolamina, e ela vai fazer esse processo desse calcário de cálcio e magnésio, que é um magnésio absorvido pelo corpo, então não é purgativo. E o restante é fazer o cluster com o infravermelho, que é a base dessas estruturas, né? Que libera-se infravermelho, que quebra o cluster, e a imantação quebra mais o cluster e você tem melhor nutrição. E o resto é só consequência. Então, eu vou abrir para a gente conversar mais aqui. Então, entenda uma coisa. Entrega de certificados, não tem certificado, tá? Mas só para você entender que esse é o slide final, que eu termino todas as minhas formações presenciais. E se você é daqueles que pensam que os pequenos gestos nada significam, lembre-se que grandes montanhas são construídas de pequenos grãos de areia. Eu entrei nessa franquia, ela me custou R$ 3.900. Se eu fosse só comprar esses equipamentos, R$ 3.900 para mim tá barato. Porque eu tenho um pouco de hiperplasia prostática, eu estou urinando muito melhor. Eu não estou tomando mais nem remédio com ágil para próstata. Eu estava tomando remédio de hipertensão, não estou tomando mais. Eu comprei um dilatador de nariz, comprei uma caixinha, porque toda a corrida estava muito obstruída. Eu só usei na prova, porque eu tenho uma caixinha lá, e realmente o dilatador melhora muito. Mas eu não tenho mais toda essa necessidade. Meus olhos não ficam mais vermelhos. E isso é dos meus benefícios. E disposição demais, entendeu? Por isso que eu falo até brincando, o Jader tá aí, ele até acha, eu acho que é psicológico. Não é psicológico, conheço centenas de pessoas que estão nessa mesma vibe. E é isso aí. Então, se vocês tiverem interesse, não vou ficar fazendo pitch de venda aqui, não. Vocês entrem em contato comigo pelo WhatsApp. Aí eu passo todas as informações individual. E aí, se vocês quiserem entrar nessa franquia, eu nem franquio ninguém, eu vou te passar o contato de uma pessoa que você entra lá com ela e ele te passa os benefícios, como que as comissões que você vai lucrar, ok? Geralmente é 30% a 50% de lucro que você vai ter, depende de cada produto, livre de imposto de renda. Então, muitas vezes você manda só o link para a pessoa compra de lá. Você vê que eu mandei o link errado pro Rafael? Eu achei que tinha mandado o link meu, não mandei. Eu mandei o link errado, ele que teve que me caçar como distribuidor para passar a venda para mim. Então, você tem que passar a venda para alguém, você está entendendo? E ele, por consideração, achou o meu nome lá. Você pesquisou a cidade e eu, né, Rafael? Foi isso, né? Pesquisei Fábio Santos Soler. Eu tenho mandando o link errado para todo mundo, mano. Eu perdi um monte de venda, sabia? Eu acho que eu perdi uma meia dúzia de vendas. Já dá uma graninha já, né, cara? Dá uma graninha, dá 1.000 e poucos contos. É para mais.
Então, beleza, livre, né? Então, isso fica uma oportunidade de quem quiser, ou ficou uma aula para você entender os benefícios da imantação. Ah, eu quero ver outros produtos, tem um monte de Mercado Livre na internet. Cara, experimenta e fala para mim. O que eu sei é que tem muita gente reclamando. E na internet você vai ver nego falando assim também. Esse é bom como o Silocimol. Esse tem o mesmo efeito do Silocimol. Então as pessoas usam ele de referência. Então é isso. Tá ok? Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida aí? Nenhuma dúvida de tudo que a gente falou sobre imantação? Nadinha de nada? Gostar da aula? Eu vou assistir ela de novo, Fábio. Eu perdi algumas partes, cara. Vou assistir ela de novo. E a única dúvida que eu tinha mesmo era do quanto tempo que demorava para fazer efeito. Né, para começar já a ter 20 os benefícios minutos, na a água. partir de 20 minutos. E se você tem um galão, vamos, por exemplo, igual está aqui, né? Ela fica mantendo, porque tá os produtos aqui. A imantação, se você deixar, um exemplo, tá imantado, e você leva em outro produto, você leva em outro, você leva, um exemplo, bota em outro vasilha, né? Segundo os estudos, até 48 horas ela fica imantada ainda, depois ela perde a imantação, ela despolariza. Você entendeu? Caramba, que legal, meu. Mas é um exemplo, igual o meu tá no meu galão lá de 20 litros, eu tenho um bebedouro em casa aqui, né? Tá imantado direto, nós só bebe água dali. E na clínica eu tento beber água só daqui. Então, ultimamente, tipo, 95% da água que eu bebo é tudo imantado, cara. Café é tudo daqui. É o que eu tenho para falar para vocês, é a minha experiência pessoal. E é aquela história. Entenderam sobre imantação, com depoimento real meu, do Rafael também aqui, que está no grupo. E é uma oportunidade de negócio para quem acha que deve, né? Para quem acha que não, tá tudo bem, tá tudo certo, vida que segue.